Você já teve a sensação de que um lugar está tentando te dizer algo, mesmo em silêncio? De que há algo enterrado, literalmente embaixo da terra, pulsando, esperando que alguém escute? Fique comigo até o final dessa história. Não só por curiosidade, mas porque, quando ela terminar, você vai entender por que nunca mais deve olhar para dentro de um poço à noite, especialmente se estiver coberto por uma tampa de ferro e cercado de terra seca. Tudo começou com uma compra inocente. Em 2013, um advogado paulista chamado Otávio Ferreira comprou uma fazenda de 200 hectares no interior de Minas Gerais, próximo a uma vila chamada Córrego do Galdino. O anúncio prometia terras férteis, área para criação de gado, nascente e uma casa antiga, centenária. O preço estava abaixo do mercado e o dono anterior parecia apenas ansioso para se livrar da propriedade. Otávio, buscando uma fuga da vida estressante na capital, viu ali sua chance de recomeço. Nos primeiros dias, a fazenda parecia perfeita. A casa colonial, mesmo com marcas do tempo, tinha estrutura sólida. Havia um silêncio pacífico na região, interrompido apenas pelo vento atravessando as árvores e pelo canto ocasional de corujas. Mas havia algo estranho. Um poço no meio do campo principal, cercado por uma cerca improvisada e uma tampa de ferro pesada, presa com correntes grossas. Ao perguntar ao caseiro da região sobre o poço, o homem, um senhor calado, chamado Pedro Tavares, apenas disse: "Essa parte da terra a gente não mexe." Quando pressionado, ele acrescentou: "Tem coisa que é melhor deixar esquecida, doutor. Os que tentaram abrir, hoje ninguém lembra deles." Otávio riu, achando que era apenas superstição de interior. Com o passar dos dias, coisas começaram a acontecer. Primeiro foram os animais. Cães que latiam em direção ao poço durante a noite, e depois uivavam como se estivessem vendo algo que os olhos humanos não captavam. Uma das vacas foi encontrada morta, os olhos abertos, mas sem sangue, como se tivesse sido esvaziada por dentro. Depois vieram os sons. Às 3 da manhã, todas as noites, um barulho metálico ecoava da direção do poço, como corrente se arrastando ou algo batendo na tampa. Otávio começou a ter sonhos estranhos. Noites em que se via cercado por pessoas de rosto coberto, murmurando em latim, jogando terra sobre a sua cabeça, enquanto ele estava ajoelhado ao lado do poço. Em um desses sonhos, uma mulher pálida o fitava do fundo da escuridão, repetindo apenas uma frase: "Você não devia ter vindo. Agora é tarde." Mesmo assim, Otávio decidiu investigar. Convenceu 2 amigos de São Paulo, um engenheiro e um geólogo, a visitarem a fazenda para ajudar a examinar a área ao redor do poço. Trouxeram equipamentos, lanternas potentes e até uma câmera térmica. Quando removeram a tampa de ferro, um cheiro insuportável escapou, como de carne podre há décadas. O geólogo tentou descer com cordas e iluminação, mas não conseguiu passar de 5 metros. Disse que sentia uma pressão nos ouvidos e ouviu algo. Algo que não conseguia descrever, mas que falava direto na cabeça dele. Eles fecharam o poço de volta, mais por medo do que por segurança. Mas o mal já estava solto. Naquela noite, as luzes da casa piscaram até apagarem. O gerador quebrou. Todos os celulares ficaram descarregados ao mesmo tempo. E do lado de fora, ouviram passos. Não de animais, mas passos humanos, lentos, pesados, como se alguém caminhasse descalço sobre a terra seca. Ao olhar pela janela, Otávio viu figuras. 3 delas, imóveis, em pé ao redor do poço, encarando a casa. No dia seguinte, o engenheiro desapareceu. O carro dele foi encontrado aberto, com as chaves na ignição, mas sem sinal dele. As câmeras que tinham sido instaladas na noite anterior estavam todas destruídas, não quebradas, mas derretidas, como se expostas a calor extremo. Desesperado, Otávio tentou vender a fazenda. Ninguém quis. O caso se espalhou, mas sem provas concretas, tudo parecia delírio. Ele começou a se isolar, parou de atender telefonemas, parou de sair. Dizem que ficou obcecado em entender o que havia no poço. Vasculhou arquivos antigos, cartórios, dioceses.
descobriu que a terra onde a fazenda está construída foi usada no século XVIII por um grupo religioso dissidente da Igreja Católica. Um culto que acreditava que o inferno não ficava abaixo da terra, mas sim dentro dela, e que certos poços eram bocas para entidades esquecidas. O nome do culto era A Voz do Subsolo, e a sede deles, Fazenda São Miguel. Eles faziam pactos, selavam entidades e ofereciam algo em troca: memórias. Não sangue nem alma, mas memórias. Para essas entidades, o esquecimento era alimento. Então Otávio entendeu por que o dono anterior queria se livrar da terra e por que ninguém lembrava dos que tentaram mexer no poço. Porque uma vez que você abre a tampa e olha para dentro, parte de você é levada, aos poucos. Você esquece datas, rostos, lugares, até esquecer seu próprio nome. E aí, o que sai do poço, entra. Hoje, ninguém sabe o paradeiro de Otávio. A fazenda está abandonada. Mas relatos continuam aparecendo. Gente que passa pela estrada próxima e vê uma figura parada no campo, mesmo sem haver casa nenhuma no horizonte. Às vezes vem a tampa do poço aberta. Às vezes ouvem sussurros. Sussurros que dizem o nome da pessoa que está ouvindo, mesmo sem ninguém por perto. Se você ouvir o seu nome ao passar perto de um lugar esquecido, não responda. Se ver um poço cercado por terra seca e corrente velha, não se aproxime. E se, por acaso, já tiver olhado lá dentro, o melhor é começar a esquecer agora, antes que seja tarde demais.